eu separei um tema que eu considero fundamental, considero essencial, considero extremamente importante. E que tema é esse? A identidade comunicativa. Wendel, professor, o que é a identidade comunicativa? Antes de explicar o que é a identidade comunicativa, primeiro eu preciso contar um pouco da minha história. Os meus alunos, as pessoas que me acompanham já há um bom tempo, sabem o que eu vou dizer agora. A identidade comunicativa, ela surge a partir de uma necessidade que eu tive, Wendel, pessoalmente. E eu vou explicar para você que necessidade foi essa. Lá atrás, na infância e boa parte da adolescência, eu fui uma pessoa extremamente tímida. Alguém que não se sentia à vontade, alguém que efetivamente vivia travado, alguém que tinha medo, vergonha e timidez, alguém que se preocupava demais com a opinião das outras pessoas. Isso perdurou até boa parte da adolescência, até que eu entrei, na época, na escola técnica, hoje é o IF, lá no Recife, entrei para estudar eletrotécnica. Olha que coisa! Eu entrei para estudar eletrotécnica. E normalmente quem faz eletrotécnica estuda na faculdade de engenharia elétrica. Só que durante o curso eu entendi, que aliás de excepcional qualidade, eu entendi que não era a minha vocação. Mesmo assim eu ainda concluí, inclusive, o meu curso. E no meio da escola técnica eu decidi estudar comunicação. Porque eu queria efetivamente demonstrar confiança ao falar. Eu queria efetivamente mostrar que eu era também capaz. Só que eu não sabia como. Eu sabia que eu gostaria de desenvolver confiança na comunicação, de ser percebido pelas pessoas como alguém capaz, mas eu não sabia como. E o que é que eu fiz? Eu comecei, sem exagero algum, eu devo ter me matriculado, sem exagero, em aproximadamente 25 a 30 treinamentos de oratória pelo Brasil. Eu fiz muitos no Recife, eu viajei para São Paulo, eu viajei para Natal, eu viajei para o Rio, eu fui a várias cidades brasileiras e entre essas cidades, como eu lembro disso, a cada viagem era a busca de um novo aprendizado. E uma coisa que eu percebi foi que, sem exagero, na maioria esmagadora desses treinamentos, na maioria esmagadora, eles ensinavam, atenção, a reproduzir o comportamento de outras pessoas. Era um excesso de valorização da técnica, era um excesso de fazer isso, aquilo, porque alguém já fazia se alguém teve sucesso. E é óbvio, eu aprendi aquilo, assimilava, mas aquilo me incomodava. E por que me incomodava? Porque de alguma forma não conectava bem comigo. Quando eu terminava a aula, eu saía todo empolgado e a aula terminava de manhã à noite, eu já não lembrava direito o que eu tinha aprendido. No dia seguinte eu já esquecia, 3 dias depois era como se o curso não tivesse existido. Então eu comecei a fazer outros. Eu digo, não, eu vou me identificar com um, eu vou me conectar com um. Só que essa conexão não aparecia, essa identificação não surgia. Até que chegou um momento que literalmente eu dei o meu basta, porque eu estava sendo tão mecânico na reprodução da minha comunicação que eu não estava me identificando comigo. Literalmente, eu não estava gerando identificação. E se há uma das coisas mais representativas no processo de comunicação, é você preservar a autenticidade e a naturalidade. Atenção que eu vou repetir. Se há uma coisa representativa na comunicação, é a preservação da sua naturalidade e da sua autenticidade. E diante dessa circunstância, depois de mais de 3 dezenas de treinamentos de oratória, que não me ajudavam, me ensinavam um monte de técnica, no dia seguinte eu esquecia, foi quando eu comecei a desenvolver efetivamente o Revolucione. O Revolucione é um método de ensino criado por mim, lá atrás, em que a essência do Revolucione, ela é fundamentada, ela é estruturada em 4 fundamentos. E quais são esses fundamentos? A mensagem, a comunicação verbal, a comunicação não verbal e a energia. Se você dominar esses 4 fundamentos, efetivamente você alcança a excelência na comunicação. Você consegue projetar confiança ao falar. Só que esses 4 fundamentos se subdividem em pilares. Tá? Só para deixar bem claro, são 4 fundamentos, repito, mensagem, comunicação verbal, não verbal e energia.
E cada um desses tem 2 pilares, portanto são 4 fundamentos e 8 pilares. Em outro momento eu detalho isso. Mas a partir desses 4 fundamentos eu fui estruturando e percebendo que efetivamente as pessoas valorizam, vislumbram quando alguém está se comunicando. O que é preponderante, o que é fundamental e essencial para que você transmita confiança ao falar. E foi exatamente isso que eu busquei. A partir dessa busca veio o método e eu, dentro desses 4 fundamentos, passei a preservar como se fosse a coisa mais importante e valiosa do mundo, porque eu considero assim exatamente a autenticidade. Para que você que está me acompanhando aqui nas nossas redes sociais, seja no YouTube, seja aqui no Facebook, seja aqui no Instagram, você deve e precisa aprender novas técnicas e implementar, acima de tudo, na sua vida, internalizar essas técnicas para que você possa desenvolver a comunicação. Mas esse desenvolvimento não pode se chocar, preste atenção, não pode se chocar com a sua autenticidade, sob hipótese alguma. E foi aí que eu comecei a estudar e pensar em possibilidades para, além de internalizar técnicas e fazer a pessoa evidenciar a confiança na comunicação, eu comecei a pensar de que maneira eu poderia fazer isso. E em 2012 eu estava concluindo o meu mestrado, e o meu mestrado foi em análise discursiva. Eu fiz análise de discurso de alguns programas e perguntando às pessoas, com pesquisas propriamente ditas, e perguntando às pessoas por que elas escolhem determinados programas de televisão, por que elas escolhem determinados comunicadores. Naquela época, 2012, as redes sociais não estavam tão em evidência. Mas a lógica que eu utilizei como objeto de pesquisa para observar por que as pessoas escolhem esse comunicador e deixam de escolher esse, serve exatamente para a gente trair aqui para a nossa realidade. Por que nós preferimos tais pessoas acompanhar nas redes sociais a outras? Porque os traços de comunicação de alguém chamam mais a atenção do que outros. E foi aí que surgiu a ferramenta Identidade Comunicativa, tema da live de hoje. A identidade comunicativa nada mais é do que uma ferramenta criada e desenvolvida por mim para que possa traçar um diagnóstico, atenção, para que possa traçar um diagnóstico da sua forma de se comunicar. E não importa a sua idade, não importa a sua atividade profissional, não importa o que você faz, não importa a sua origem, muito menos classe social. A identidade comunicativa é uma ferramenta que ela por si só consegue efetivamente dizer que tipo de comunicação você possui. E nessa exposição, nessa explicação de que tipo de comunicação você possui, nós fizemos uma divisão em 4. Atenção, que eu costumo resumir na palavra pare. E o que é isso? A sua comunicação pode ser preponderante, a sua comunicação ela pode ser, atenção, argumentativa, a sua comunicação pode ser retraída ou a sua comunicação pode ser expressiva. Eu vou repetir. Pare. P de ponderada, A de argumentativa, R de retraída e E de expressiva. Mas, professor, como é que eu sei exatamente onde minha comunicação se encaixa dentro dessas 4 classificações? É para isso que serve a identidade comunicativa. É exatamente para isso, porque todos os nossos alunos do método Revolucione Seu Discurso, e aí é uma ferramenta exclusiva do Revolucione, quando eles chegam em um determinado momento, especialmente na segunda etapa, porque o treinamento é dividido em 5 etapas. Quando ele passa a primeira etapa de ambientação no treinamento e quando ele avança para a segunda etapa, todos os nossos alunos, eles mergulham, eles têm a sua identidade comunicativa revelada. Eles respondem um questionário e junto com esse questionário enviam um vídeo. Eu e minha equipe analisamos as respostas, os estilos que eles ponderaram e nós traçamos a identidade comunicativa deles. Só para vocês terem uma ideia, essa ferramenta ela é tão assertiva e ela é tão eficaz, nós estamos aprimorando-a desde 2012, que os alunos, quando recebem um diagnóstico, eles ficam incrivelmente surpresos. É impressionante. Não
Não com raridade, com muita frequência eu ouço as pessoas dizendo: professor, na mosca, professor, na mosca. De fato, a primeira vez que eu apliquei em 2012, eu apliquei para um grupo de 30 pessoas. Eu tinha lá na época engenheiros, médicos, enfermeiros, dentistas, psicólogos, vários profissionais liberais, tinham muito empreendedores, donos de empresas e de negócios. E naquela ocasião, quando eu apliquei, eu próprio apliquei a ferramenta Identidade Comunicativa, o resultado foi impressionante. E por que você precisa saber da sua identidade comunicativa? Esse é o ponto. Por que você precisa saber? Porque imaginemos a seguinte circunstância. Hoje, a sua comunicação está neste patamar e você deseja desenvolver confiança. Para você saber ou sair de onde você está para ir até onde você almeja e deseja, necessariamente você precisa conhecer as suas características e circunstâncias e qualidades e fragilidades e vulnerabilidades e pontos a melhorar do momento, para que você saiba exatamente percorrer essa jornada. Vou dar um outro exemplo e dizer de uma outra maneira, de forma muito pragmática e direta. Quando você eventualmente acorda, ao longo do dia começa a ter uma tosse, você normalmente toma um remedinho, alguma coisa, não é assim que a gente faz? Mas se essa tosse eventualmente piorar ou tiver uma piora, o que é que você precisa fazer? Você precisa ir ao médico. Efetivamente, indo ao médico, diante dele, ele vai fazer algumas perguntas para você e dependendo da experiência que ele tiver, e mais do que isso, dos sintomas que você demonstrar, ele poderá dizer de imediato o diagnóstico que você está. Ah, é uma gripe? Ah, é uma febre? Ah, é isso ou aquilo. Faz sentido? A ferramenta da identidade comunicativa é exatamente esse médico. Eu, fazendo a analogia, eu sou o médico e eu, diante de você, consigo traçar, abordar e trazer o diagnóstico de traços da sua comunicação. Só que para ser preciso e assertivo, eu utilizo a identidade comunicativa. E como seria lá no médico? Se o médico não tem tanta certeza do diagnóstico com os sintomas apresentados por você, o que ele pede? Pede para você fazer exames, às vezes um raio-x, uma ressonância, às vezes o exame de sangue. Faz sentido, pessoal? Estou conseguindo compreender, acompanhar? Então é exatamente isso. Depois que o médico passa um exame, uma ressonância, você vai fazer e leva esses resultados para ele. A partir da percepção que ele já tinha com os sintomas apresentados por você, ele une a este material os exames que ele pediu, ele aumentará a possibilidade de dar um diagnóstico preciso, absolutamente preciso para você. A ferramenta da identidade comunicativa é exatamente isso. Eu faço uma série de questionamentos, só para vocês terem uma ideia, são mais de 40. E o nosso aluno responde. Essas respostas, elas ficam comigo, são incorporadas por mim e, além disso, o aluno encaminha um vídeo. Eu vou comparar meus exames, que são as respostas que ele dá, junto com as percepções que eu tenho, e aí são 17 anos da minha jornada mergulhado no universo da comunicação, exatamente para traçar com precisão, de maneira milimétrica e assertiva, a identidade comunicativa dele. Traçada a identidade comunicativa, olha o quão importante é o que eu vou dizer agora. Traçada a identidade comunicativa, aí sim você está pronto para avançar, crescer, desenvolver sua confiança com absoluta consciência do que você vai desenvolver. Quando o médico pega os exames, observa a ressonância, os exames de sangue com os sintomas que você relata, ele prescreve absolutamente o que é que você precisa tomar para você ficar bom. Não é dessa maneira? Conosco, na comunicação, é a mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu tenho as respostas dadas pelo meu aluno, eu pego essas respostas, comparo com as especificidades e habilidades e características dele enquanto comunicador, porque sim, todos nós somos comunicadores, pego esse vídeo, analiso e faço uma junção.
Quando eu junto, eu apresento o diagnóstico para ele. E isso muda o jogo. Sabe por que muda o jogo? Porque você para de uma vez por todas de estar implementando um bocado de técnica que não tem nada a ver com você. E passa a saber exatamente o conhecimento que você precisa para desenvolver a comunicação. É por essa razão que nós somos tão precisos e milimétricos na aplicabilidade da ferramenta da identidade comunicativa. Exatamente por essa razão. Porque quando você tem um diagnóstico claro, evidente, você consegue inevitavelmente dizer é por aqui, é por ali e aqui. E dentro da plataforma, aí o aluno consegue, com tranquilidade, a partir do diagnóstico que ele tem, vai chegar em alguns pontos que ele vai se dedicar ainda mais do que em outros. Porque é como se você estivesse, eu sei que já está claro, mas eu vou amplificar ainda mais a compreensão de vocês. É como se você soubesse realmente a rota que tem que percorrer. Sabe o GPS? Eu moro aqui em Brasília. Eu sou um pernambucano de nascimento, um paraibano de coração e hoje eu moro aqui em Brasília. Aqui em Brasília, a minha mulher adora e ela já sabe andar tudo aqui em Brasília, de carro e tal, ela sabe. Eu confesso para vocês que eu só sei com o GPS. Então, quando eu vou sair, tem que ir até tal lugar e eu pum, o GPS e coloca. Então, eu chego lá de maneira tranquila, sem problema. A minha mulher não, quadra isso, aquilo e tal, ela conhece tudo. Não é o meu caso, então eu só vou com o GPS. A ferramenta da identidade comunicativa é o seu GPS. Ela diz exatamente o caminho que você precisa percorrer e não perder tempo com o que não é importante, com o que não combina com a sua identidade comunicativa. Não foi fácil desenvolver a ferramenta da identidade comunicativa. Eu passei verdadeiramente quase 10 anos, literalmente. E depois de pronta, depois que eu apliquei, eu passei a aprimorá-la, ano após ano. E é exatamente isso que a gente realiza. É por isso que há uma diferença gritante, gigantesca, entre os alunos que se empenham para aprender comunicação aí no mundo, em qualquer lugar, e os alunos do Revolucione. Porque quando eu sei a doença que eu tenho, fica muito mais fácil tratá-la. Quando eu sei as minhas características naturais de comunicação, fica muito mais tranquilo desenvolver. Faz sentido, pessoal? Se faz sentido, escreve aqui no chat. Faz sentido sim. Faz sentido, professor. Escreve no chat. Porque isso é fundamental, isso é essencial, isso é primordial. E a partir disso, deste início de aquecimento de lives que nós estamos realizando lives em 3 horários. Às 8h01, às 13h01, 1h01 e à noite às 8h01. Então hoje tem live efetivamente, está tendo live aqui ao vivo, mais tarde às 1h01 e à noite às 8h01. E com uma surpresa, na live da tarde, às 13h01, eu vou aplicar essa ferramenta ao vivo. Eu vou dividir tela aqui com os nossos alunos, com a nossa audiência e vou aplicar essa ferramenta da identidade comunicativa. E eu quero efetivamente te convidar para que você possa estar presente na live de já, às 13h01 e também na live da noite, às 8h01. Mas eu ainda não terminei de concluir, ainda não concluí a minha exposição sobre a ferramenta da identidade comunicativa. Estou apenas aqui antecipando para você que está comigo aqui ao vivo, no Instagram, no Facebook e no YouTube, que diariamente, a partir de agora, nós teremos 3 lives. Uma de manhã, às 8h01, uma tarde, à 1h01 da tarde e à noite, às 8h01 da noite. E nas lives da tarde, eu vou aplicar ao vivo a ferramenta da identidade comunicativa. Como se literalmente eu estivesse, como não, porque eu vou traçar o diagnóstico da comunicação da pessoa ao vivo aqui comigo, tá? Mas aí avançando e seguindo. Mas veja bem, professor, o senhor descobriu em 2012, começou a implementar. E o que aconteceu a partir daí? A partir daí, a gente começou a perceber o altíssimo índice de assertividade da ferramenta. E nós fomos dia a dia aprimorando. Nós fomos pouco a pouco ajustando, ao ponto de chegar hoje, por exemplo, e fazer a implementação da ferramenta e nós termos 100% de eficácia no traçar da identidade comunicativa.
Porque ao contrário do que possa parecer ou demonstrar, você que está aqui me acompanhando nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você, atenção, você, por mais que pareça com alguém, a sua identidade comunicativa ela é única. Eu vou explicar isso melhor e é muito importante que você saiba. Sabe a nossa carteira de identidade? A nossa carteira de identidade não tem um número único, o RG? Tal. Sabe o nosso CPF? Ele também não tem um número único? Tal. O número do RG, do CPF, da habilitação, até pode ser muito parecido com alguém. A sua foto do RG pode até lembrar alguém, um parente ou mesmo que não seja parente. O número pode ser muito parecido, mas ele é único. O seu RG tem um único número, o seu CPF tem um único número. A sua carteira de habilitação não tem o mesmo número de qualquer outra pessoa. Na identidade comunicativa é a mesma coisa. Você pode até ter uma comunicação muito semelhante na maneira como você transmite a sua mensagem, na forma como você verbaliza, na forma como você desenvolve a sua comunicação verbal, a sua comunicação não verbal e a energia que você tem. Você até pode ter, mas nenhuma identidade comunicativa é mais ou é exatamente igual a nenhuma outra. Podem haver semelhanças, porque até as 4 classificações que eu fiz aqui eu vou repetir aqui para que vocês possam relembrar. Quais são os 4 tipos de comunicação que eu disse? Pare, lembra da palavra pare. O P de uma comunicação ponderada, o A de uma comunicação argumentativa, o R de uma comunicação retraída e o E de uma comunicação expressiva. Você até pode ter uma comunicação muito próxima, mas muito próxima de alguém. Mas dentro da ponderação, por exemplo, existem níveis, que a ferramenta mostra isso. Dentro da comunicação argumentativa, existem estilos também, que a ferramenta também mostra isso. Dentro da comunicação retraída, também existem estilos, assim como da comunicação expressiva. É por isso, queridos e queridas, que nós não devemos, preste atenção, tão importante quanto saber como aprender a desenvolver confiança na comunicação, tão importante quanto isso é saber o que não fazer. É por isso que você não pode, sob hipótese alguma, sob maneira alguma, permitir implementar um batalhão de técnica, um monte de coisa, sem ter identificação com você. Aqui, inclusive, na live, eu estou vendo aqui no Instagram, estamos transmitindo ao mesmo tempo, Instagram, Facebook e YouTube, mas eu estou vendo aqui um grande comunicador, Aldo Schuller. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, vou contar essa história aqui, Aldo, se você me permite. Eu trabalhei muito tempo no SBT e no início da carreira, Aldo, na minha opinião, um dos maiores apresentadores desse país. E quando eu fui começar a minha carreira, eu ainda não tinha essa clareza que eu estou partilhando com você, essa clareza de ter uma comunicação muito... valorizar a minha autenticidade, evidenciar a minha naturalidade. E eu costumava imitar muitas pessoas. Eu observava, na época eu morava no Recife, eu observava os profissionais que atuavam no eixo Rio-São Paulo, em Brasília. Eu observava esses profissionais e reproduzia. E isso não gerava uma identificação. Quando você vai viver, por exemplo, diante da câmera, uma circunstância ao vivo, em que você precisa... E quando eu falo diante da câmera, antes era apenas na televisão. Hoje aqui, numa live. Se eu, o Wendel, não fosse autêntico ou natural, como eu estou sendo agora, dificilmente eu conseguiria fazer a exposição que eu estou realizando. Porque eu estaria muito mais preocupado em imitar A, B ou C e não reproduzir o que efetivamente deveria reproduzir. Então, lá quando eu comecei, e Aldo acompanhou esse início, lá quando eu comecei, embora empenhado, esforçado, eu ainda não tinha minha própria percepção da necessidade de valorizar minha autenticidade. E pessoal, e é normal e tá tudo bem, tá? Porque normalmente quando nós iniciamos a jornada, normalmente, quando nós começamos a nos expor, comunicação é exposição. Quando a gente começa a fazer lives, quando a gente começa a gravar vídeos, quando a gente começa, por exemplo, a fazer exposições em público presencial para uma ou para mais pessoas, é natural que a gente acabe incorporando alguns estilos, mas isso não pode ser permanente.
Se eu tivesse, por exemplo, na época, visto uma live como essa, certamente eu afastaria qualquer desejo meu de reproduzir o comportamento de outro. E aí a gente observa, e eu citei um profissional como Aldo, que tem a naturalidade e a autenticidade evidenciadas cada vez mais. E é um exemplo, apenas para citar, entre outros grandes comunicadores. E você que aqui nos acompanha, pode e deve efetivamente valorizar a sua autenticidade. Mas não adianta, professor, ok, a minha autenticidade é assim, então eu vou ser assim e não vou mudar. Aí ninguém aqui tá para ser síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou ficar assim. Não é isso que eu estou dizendo. É você compreender a sua autenticidade, evidenciá-la, mas evoluí-la, desenvolvê-la, a partir de incorporações de técnicas e ferramentas que combinam com você. Quantas e quantas vezes, como eu lembro disso, quantas e quantas vezes eu ouvi para que as pessoas me orientando nesses mais de 30 treinamentos de oratória que eu fiz pela vida, olha, tem que fazer assim porque fulano faz e é sucesso. E aí eu ia lá e reproduzia. Olha, tem que fazer dessa maneira porque fulano faz e é um baita sucesso. E eu ia lá e reproduzia. Mas aquilo não me deixava bem. E é bem provável que também não te deixe bem. É por essa razão que eu quero sempre reafirmar: a identidade comunicativa, ela mostra quem você é. E a partir dessa percepção do que você é, você deve valorizar ser quem é. Atenção! A sua comunicação, ela não precisa ser melhor ou pior do que ninguém. A sua comunicação só precisa amanhã ser melhor do que hoje. No dia seguinte ser melhor que o anterior. Essa é a grande diferença. Essa é a grande sacada. E a ferramenta da identidade comunicativa permite fundamentalmente que você consiga desenvolver essa sua essência. E reitero, a identidade comunicativa, a nossa ferramenta, ela é exclusiva. Ninguém no Brasil inteiro tem essa ferramenta. É por isso que a identidade comunicativa é tão representativa, é tão importante. Porque quando você conhece, sabe exatamente quais as suas características naturais e potenciais na comunicação, você sabe também o que não precisa trabalhar. No máximo aprimorar. Na prática, eu quero dizer aqui para você que se hoje este é o seu estágio atual e você almeja chegar neste outro ponto, quando você conhece o trajeto a percorrer de A para B, fica muito mais simples. Você não precisa ir buscar possibilidades diferentes, não. E a identidade comunicativa te mostra isso. Por isso a ferramenta é tão assertiva. Por isso a ferramenta é tão especial. Porque ela te dá com exatidão, absoluta exatidão, exatamente o que você precisa aprender, fazer e realizar para desenvolver confiança na comunicação. E é exatamente isso que a gente ensina, a você desenvolver confiança na comunicação. E mais do que isso, quando você sabe o trajeto exato a percorrer, você não perde o que você tem de mais valioso, que é o tempo. Você não perde tempo e você consegue traçar aquele caminho, seguir por aquela trajetória de maneira absolutamente tranquila. Essa é a diferença. Por isso, a identidade comunicativa é tão importante e tão especial. E mais, todos os dias, no YouTube, no Instagram e no Facebook, eu vou ao vivo aplicar a ferramenta da identidade comunicativa com a minha audiência, com os meus alunos. E é exatamente isso que eu quero te convidar a participar, para que você possa acompanhar, inclusive, e ver, entender, se familiarizar e reafirmar para si, inclusive, o quão é importante você saber da própria identidade comunicativa. Porque quando você conhece as suas características de comunicação, você consegue se desenvolver muito mais rápido, de forma muito mais breve. Fechado? Você já está inscrito no Desafio 1 em 1? E o que é o Desafio 1 em 1? É um evento online e gratuito em que eu te ensino o passo a passo para que você consiga desenvolver 1 ano de confiança na comunicação em apenas 1 mês. Eu volto a repetir. Através do desafio online e gratuito, eu te ensino técnicas
técnicas, ferramentas e estratégias para que você possa desenvolver 1 ano de confiança na comunicação em apenas 1 mês. E para se inscrever, basta clicar aqui no botão, se você está vendo no Instagram ou no Facebook, clica no botão da bio, se você está vendo aqui no YouTube, clica também no botão, no link da descrição. Quando você clicar, vai ser levado até uma página. Nessa página você coloca seu nome e seu melhor e-mail. É só o que eu preciso, o resto é comigo. Desafio 1 em 1. Você vai aprender a desenvolver 1 ano de confiança na comunicação em apenas 1 mês. Vamos para cima!